Olá, seja bem-vindo! Quando se fala em rei do futebol, 1000 gols, 3 Copas do Mundo, melhor atleta do século, gênio, craque, camisa 10 da seleção, maior jogador de futebol de todos os tempos, fica fácil saber de quem estamos falando, não é verdade? Esse cara aqui, ó, nasceu Edson Arantes do Nascimento, brilhou no mundo todo como Pelé e em 2020 completa 80 anos. Então, nesse vídeo, eu conto 5 coisas que todo mundo deveria saber sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, na opinião de quase todo mundo. Talvez só os argentinos discordem, né? Ei, peraí, só 5? Mas o Pelé é 10, é o maior da história, foi o maior atleta do século. Até os Beatles queriam conhecer ele. Bom, que Pelé é 10 e é gigante, eu não sou louco de discutir com ninguém, né? Nem comigo mesmo. Então, bora conferir 10 curiosidades sobre o Pelé, depois da vinheta do canal. (23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nascia Edson Arantes do Nascimento. O primeiro nome, homenagem dos pais, João Ramos, que foi jogador de futebol e tinha o apelido de Dondinho, e da mãe, Dona Celeste, ao inventor da lâmpada, Thomas Edison. Na família, o apelido era Dico. Nas peladas com os amigos surgiu o apelido Pelé, inspirado em outro apelido, o do goleiro Bilé, amigo do seu Dondinho, colega de equipe no Vasco da Gama de São Lourenço, em Minas. O apelido pegou e seria uma das marcas do craque, junto com a camisa 10. Hoje em dia, é normal que a camisa 10 seja a preferida pelos craques dos times e seleções, mas no século passado as numerações ainda eram novidade. Foram adotadas no fim dos anos 1930. Pelé, que chegou ao Santos em 1956, aos 15 anos, vestiu a camisa 10 por acaso, num jogo em que substituiu o colega de equipe Vasconcelos. 2 anos depois, na Copa de 58, outra coincidência, dessa vez na hora da inscrição dos atletas. Pelé ficou com a 10 e tornou ela símbolo de genialidade. E sabe que também é genial você deixar o teu joinha, se inscrever no canal, que é uma atitude de camisa 10, e ativar o sininho para ser avisado sempre que pintar material como este aqui no canal. Quer saber mais? O camisa 10 do Santos e da seleção brasileira ia viver um baita ano em 58. 58 gols pelo Paulistão, recorde de artilharia até hoje, 8 gols no torneio Rio-São Paulo, mas os mais importantes daquele ano, com certeza, foram os com a camisa da seleção brasileira. Na campanha até o primeiro título mundial do Brasil, Pelé balançou as redes 6 vezes, nas quartas de final contra o país de Gales, 3 vezes na goleada de 5-2 sobre a França na semifinal. Ele foi o jogador mais jovem a marcar 3 gols numa partida de Copa do Mundo e outros 2 na decisão contra a Suécia. Esse gol rendeu ao Brasil a primeira estrela na camisa e ao jovem Pelé, com 17 anos e 8 meses, o título de rei a partir daquele ano. O mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Com a taça no armário e a promessa cumprida para o seu Dondinho, a quem Pelé prometeu um título de Copa do Mundo, depois da tristeza com a Copa de 50, o rei do futebol ia começar a desfilar sua majestade em campos de todos os cantos do mundo. Só no Campeonato Paulista, Pelé foi artilheiro outras 10 vezes, balançando as redes mais de 300 vezes, sendo ainda hoje o recordista em gols e em vezes sendo artilheiro do Paulista. Com a seleção, outro recorde ainda é dele, 77 gols em jogos oficiais. E sabia que o primeiro gol de Pelé com a camisa da seleção foi contra a Argentina? Isso em 57. Quem quer ser campeão precisa balançar as redes.
Com Pelé no ataque, a missão dos colegas de Santos, de Seleção Brasileira e do New York Cosmos era mais tranquila. Só pelo Peixe, 45 taças, as principais, as duas Libertadores de 62 e 63 contra Peñarol e Boca Juniors, quando a competição ainda era chamada de Copa Campeões da América, e no mesmo ano, os Mundiais Interclubes, contra Benfica de Portugal e o Milan da Itália, numa época em que os clubes europeus também jogavam a decisão em solo sul-americano. Teve ainda 6 títulos nacionais pelo Peixe. 62, aliás, reservava para Pelé a segunda conquista de Copa do Mundo, dessa vez vendo brilhar o seu colega de seleção Garrincha, já que Pelé, lesionado, ainda no começo do segundo jogo da Copa contra a Tchecoslováquia, um estiramento muscular, teve que ficar de fora do restante da campanha, que terminou em título justamente diante da Tchecoslováquia. Empilhando gols e excursionando por vários países, Pelé e os colegas de Santos parariam uma guerra. Em 1969, o Santos jogou na Nigéria a convite do governo do país num amistoso contra a equipe local. O jogo teria gerado um cessar-fogo na região, pelo menos segundo os relatos da época. Uma pesquisa de um antropólogo da PUC de São Paulo revelaria indícios que talvez não tivesse sido bem assim que aconteceu o fato. Mas um fato que foi registrado exatamente como aconteceu ocorreu no Maracanã. Naquela quarta noite, contra o goleiro do Vasco Andrada, Pelé marcava o gol mais esperado pelos fãs, o 1000º. Gol que coroava de vez um reinado marcado por grandes feitos na carreira que ainda tinha história pela frente. Estes foram alguns dos feitos de Pelé, mas por que Pelé se tornou a lenda viva do futebol? Porque até hoje ainda é considerado o maior de todos os tempos, mesmo em tempos de Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo. Quer saber mais? Então se inscreve no canal e não perde a segunda parte sobre o que você precisa saber sobre Pelé, o rei do futebol. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado sempre que pintar conteúdo novo por aqui. Aproveita e marca aquele golaço compartilhando esse vídeo com a galera que curte futebol e o Pelé, é claro. Aqui tem outros vídeos para você conferir também. Até a próxima!